Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre as minhas primeiras impressões de Expresso do Amanhã, a série de ficção científica recentemente lançada na Netflix. Ou pelo menos, nesse momento foi recentemente lançado, você pode estar vendo esse vídeo daqui a vários anos. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Nessezinho aqui tem outros conteúdos, incluindo a playlist para o meu curso de escrita que está disponibilizado gratuitamente durante a quarentena aqui no canal. Esse curso é para quem está começando a escrever e tem vontade aí, né, de aprimorar suas técnicas. Na verdade, quer dar os seus primeiros passos e não sabe como. Daí é justamente a pedida, é justamente para esse público. Então, se você se interessar por isso, vai lá e confere. Expresso da Manhã, essa ficção científica inspirada numa HQ francesa, que foi adaptada em 2013 pelo Bong Joon-ho, que venceu o Oscar agora em 2020 por Parasita, agora readaptada pela Netflix para uma série de TV de 10 episódios. Essa semana chegaram os 2 primeiros episódios e eu vim aqui falar o que é que eu achei. Para começar, né, falando um pouco do filme, eu particularmente não surfei o hype inteiro, como todo mundo, e adoraram esse filme. O filme, por sinal, é protagonizado pelo Chris Evans. É um filme, né, assim como essa série, assim como a HQ, que vai falar sobre esse trem que anda, né, aí ao redor do mundo, num trilho gigantesco, e é dividido ali em castas sociais dentro do trem, e o mundo inteiro está congelado por conta de um acidente climático. Essa série em específico, né, a introdução dela, os primeiros momentos, é justamente para fazer essa construção de mundo. Houve a mudança climática, né, o mundo esquentou, estava tudo se acabando, os cientistas, na tentativa de resolver esse problema, jogaram ali, né, mísseis que fizeram explosão de gelo e, no fim das contas, o mundo inteiro congela por conta dessa ação. E um outro cientista, o Dr. Wilford, prevendo esses eventos, cria esse trem para justamente salvar a humanidade, né? Tem ali um fio de esperança para a raça humana sobreviver. Bem, o que a gente vai ter, na verdade, como um plot, né? O plot dessa série é: a gente tem um grupo de pessoas que entrou de maneira clandestina dentro desse trem e deixaram que elas permanecessem lá, né? Essas pessoas são as pessoas do fundo do trem. Os outros, né, são pessoas que pagaram ingressos, né, pagaram tickets ou são funcionários do trem. O trem tem 1.001 vagões, então é um trem gigantesco e basicamente ele tem, é uma arca de Noé, na verdade. Ele tem elementos de tecnologia, tem espécies de animais, espécies de planta, na esperança de que um dia o mundo, né, reesquente e as pessoas possam sair dele. E ali a gente tem, obviamente, classes sociais. As pessoas ricas compraram bilhetes de primeira classe e estão na primeira classe, né, vivendo as benesses dessa posição. E tem a terceira classe, que são os funcionários e outras pessoas de baixo escalão, até que chega nesse fundão. Esse fundão, ele basicamente vive, né, na miséria, com pouca comida, com poucos recursos, e até com sua capacidade de reprodução, né, limitada, né, as mulheres não engravidam mais, eles esterilizam as mulheres de alguma forma. Então, obviamente, existe um clima constante de tensão dentro desse lugar, querendo se rebelar e tomar o controle desse trem, né? E essa é a primeira temática que a série vai buscar explorar. E essa, na verdade, é a temática central do filme de 2013 do Bong Joon-ho. E por que eu não gostei do filme do Bong Joon-ho na época? E essa característica que eu não gostei no Bong Joon-ho na época, eu não gosto atualmente. E aqui eu vou até conversar com vocês sobre um termo de ficção, né? Um termo sobre a ficção. Eu acho que eu já falei várias vezes sobre ele aqui, mas eu nunca parei para explicá-lo. O termo é suspensão de descrença. E o que é a suspensão de descrença? Ora, a gente tem o que a gente entende por realidade, o que a gente aceita da realidade. Quando a gente vai assistir uma ficção, especialmente uma ficção que possua elementos fantásticos, ou seja, elementos que não estão na nossa realidade, a gente tem que ligar a nossa suspensão de descrença. Ou seja, eu não vou ficar o tempo inteiro desacreditando daquilo que a narrativa está me propondo. Eu vou aceitar que aquela é a realidade da narrativa e aí eu posso assistir ela sem ficar me incomodando o tempo inteiro. Por exemplo, quando a gente vai assistir um filme da Marvel, a gente aceita que existem pessoas com superpoderes e tecnologias que não existem no nosso mundo. Esse é o funcionamento daquele mundo, então tudo bem, eu vou aceitar isso. Porém, algumas vezes isso não funciona, você não consegue ligar a sua suspensão de descrença. E aí você fica incomodado com a verossimilhança da narrativa, ou seja, ela começa a forçar uma barra que faz com que você não aceite a realidade que ele está lhe propondo. E é isso que me incomoda tanto no filme original quanto nesse filme. Eu não aceito a realidade que ele me propõe. E qual é a realidade que ele me propõe? Que existem
milhares de pessoas vivendo dentro desse trem há 8 anos e isso ainda funciona dentro de um esquema de estrutura social rigorosa. É muito observado, né, tanto na narrativa do filme quanto nessa, esse desespero e essa angústia que o pessoal da parte de trás do trem sofre, porém as pessoas na parte da frente estão tranquilas. E aí, a gente, por exemplo, tem a nossa quarentena atual. Hoje em dia estamos todos de quarentena por conta de uma pandemia internacional, nos impedindo de sair de casa. E só isso já fez, isso no intervalo de 2 meses. E basicamente muitas pessoas estão tendo colapsos mentais, as pessoas não suportam ficar em casa, as pessoas estão agoniadas. E vale destacar que eu não falo disso das pessoas nas comunidades, nas favelas que moram 8, 10 anos de casa. Estou falando das pessoas que têm acesso à rede social e Instagram e moram em casas grandes e têm acesso à Netflix e têm acesso a 20 streamers, livros, ao computador, a jogos. Muitas vezes há um espaço de lazer dentro da própria casa onde a pessoa pode pegar sol e se exercitar. E essas pessoas simplesmente não conseguem ficar confinadas. O ato de ser confinado, seja ele para sua sobrevivência ou não, é algo que mexe com a humanidade, né? A gente tem esse hábito de circular, de transitar, né? Somos originalmente nômades, né? Nós somos nômades que se fixaram na Terra, mas essa natureza está presente de uma maneira muito antiga dentro da nossa própria biologia. E, obviamente, para além da biologia, existem os próprios elementos da psique humana, né? De como a gente se relaciona como sociedade. Então, tipo, eu não consigo acreditar que aquilo tudo se manteria. Né? Eu digo que as pessoas que se rebelariam, se descontrolariam todo esse sistema ruiria partindo das primeiras classes, não necessariamente das últimas classes. Então, a verdade é que eu não compro o funcionamento dessa sociedade. Eu não compro o funcionamento dessa sociedade, ela não me convence. Né? Então, posto isso, né, fazendo essa explicação do conceito de suspensão de descrença aí, falando disso, vou entrar um pouco na série. Nesses 2 episódios, a gente vai ser apresentado a vários plots. Um deles, como eu falei, é aquele original do filme, que é a rebelião do povo da traseira, né, dos últimos lá. Porém, eles, para poder, obviamente, sustentar uma série de 10 episódios, o filme tinha 2 horas para executar esse mesmo plot. Se eles fossem tentar sustentar única e exclusivamente na rebelião, provavelmente eles teriam muito trabalho narrativo. Então aqui eles adicionam mais 2 camadas de história. Uma é explorar o ponto de vista da administração do trem, como a administração lida com os problemas, como o trem funciona e essa dinâmica toda é feita. Por sinal, a atriz que vive ali, né, esse papel de gestão é a Jennifer Connelly, né, um nome já bem conhecido. Fora ela, a maior parte dos atores, na verdade, são nomes mais discretos. E um segundo plot que eles adicionam é um mistério de assassinato. Né? Acontece um assassinato, eles pegam um personagem que é lá do fundão, que era a única pessoa que é um detetive criminal que está ali para poder investigar esse crime, né? Investigar o que está acontecendo. Então a gente tem aí, né, um conjunto de situações acontecendo. Da parte da administração começam a acontecer problemas com o trem, né? Então existe uma infinidade de problemas ali acontecendo com o trem, problemas graves, então isso adiciona um senso de urgência, ou seja, o próprio sistema inteiro do trem pode vir a ruir e assim acabar. A gente tem o núcleo da parte de trás se rebelando, né, montando um plano de fuga, de rebelião. Fuga, na verdade, não, né, de controle, de tomada do sistema. E a gente tem essa investigação de assassinato correndo em paralelo. Isso tudo cria um pouco mais de estofo para a narrativa, para que ela se sustente aí pelos 10 episódios. Eu gostei do ritmo da série, eu não achei que ela fique enrolando, a gente vai, de fato, dando passos dentro desses 3 segmentos narrativos, mas, como eu falei, como eu fico constantemente incomodado com a peça central, que é toda essa estrutura social, todos os defeitos da série acabam gritando nos meus olhos. Essa é a grande questão da suspensão de descrença. Quando você liga a suspensão de descrença, você se torna muito mais tolerante às falhas do roteiro, aos furos da narrativa, né, a qualquer outro pequeno detalhe que não poderia passar ali. Quando você não comprou a ideia, aí tudo vira defeito aos seus olhos. Particularmente, como eu disse, não estou achando a série ruim. Eu não vou assisti-la episódio a episódio, eu provavelmente vou esperar que termine, olhar algumas críticas de pessoas que eu confio e talvez assistir ela inteira. Ela não me prendeu o suficiente para eu
querer continuar lá assistindo nessa sistemática episódio a episódio, que por sinal é uma quebra do que a gente costuma ver na própria Netflix. Eu não sei se isso já estava planejado originalmente ou é uma consequência do fato de a gente estar na pandemia e aí esse conteúdo poder render um pouco mais. Não sei. Mas o que eu sei é que a série tem uma temática super importante, ela vai falar diretamente de disputa de classes e castas sociais. Por sinal, nesse primeiro episódio tem um diálogo que me lembrou muito a situação sociopolítica que a gente vive hoje. Né? Como esses sujeitos que entraram estão ali na rabeira do trem, eles entraram, né, sem ingresso de favor, apesar de que muitos deles são usados como mão de obra dentro do trem, né? Em algum momento eles vão lá, pegam esse pessoal e eles vão prestar serviço, ou seja, eles são a classe trabalhadora do lugar, para além da tripulação, né, que é o padrão, eles sempre estão pegando essas pessoas para poder desempenhar papéis. Então eles são, digamos assim, a casta mais baixa de trabalho dentro dessa estrutura. E a visão que as pessoas, né, tanto a tripulação quanto as elites têm deles é que eles são descartáveis, né? Vocês estão aqui de favor, a gente está deixando você viver aqui no nosso lugar. E isso me lembrou, né, que recentemente, durante essas manifestações que tiveram pró-fim da quarentena, tinham carros com a bandeira, né, assim, com adesivados com eu que pago o seu salário, você devia voltar a trabalhar. Né? Então, esse senso das elites que tem do controle dos corpos, né, da posse dos corpos, que são seus funcionários, seus trabalhadores, né, é algo muito interessante. Né? Então, esse paralelo de disputa de classes que existe aqui dentro da narrativa, ele é muito presente, né? Esse assunto ele não cansa, né? Ele não deixa de ser antigo, porque essa é a estrutura social que a gente vive. Esse debate rendeu o Oscar ao Bong Joon-ho ano passado. Esse debate, por sinal, né, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no izinho, justamente mostrando como 5 grandes filmes do ano passado tiveram como peça central a disputa de classes. Então isso, obviamente, mantém um constante interesse na gente. Né? Então é um tema que retorna. Eu queria saber o que é que vocês acharam, se vocês já viram esses 2 episódios, se vocês vão continuar, se vocês vão desistir, mas há diferenças bem claras em relação ao filme original, apesar de que eu acho que essas diferenças são muito mais para que a narrativa se sustente durante uma temporada inteira e não apenas, né, em 2 horas, como é o episódio ou como é o tamanho de um filme. Mas a gente se vê numa próxima e tchau!